Certo, pessoal, feliz quarta-feira. Estou gordo e cansado, mas ainda estou aqui. Então, podemos voltar a falar um pouco sobre Blake Lively e Ryan Reynolds neste programa, porque eu meio que sinto falta deles. Sinto falta de falar sobre eles. E eu tenho algumas novidades. Blake Lively absolutamente precisa desistir desse processo o mais rápido possível, ou pelo menos quando o juiz voltar e disser com certeza que não vão dispensá-la disso, porque agora já há evidências demais de que ela e Ryan são, falando estritamente, pervertidos mesmo. Sinceramente, eles são pervertidos. Além disso, Elon Musk está fora do Doge. Tem um certo trabalho de relações públicas decente em cima disso. Alegadamente, eles, entre aspas, se separaram amigavelmente como um divórcio. Sabe, só temos diferenças irreconciliáveis entre o governo Trump e o Elon. Tem uma parte de mim que acha que o Elon Musk pode ser uma pessoa imprevisível. Eu realmente não acho que ele já tenha tentado esconder esse fato, então vamos discutir isso. Por fim, muitos de vocês ficaram chocados com as mensagens de texto de Harley Pasternak para o Ye, o que me surpreende porque mostra o quanto a mídia escondeu isso. Mas aí eu recebi alguns e-mails de vocês e agora eu também estou abalada e chocada. Então vamos todos compartilhar essa emoção. Bem-vindos de volta ao Candice 10. Então, a essa altura, vocês provavelmente já perceberam que eu sou um pouco obcecada por ler documentos jurídicos. Eu leio documentos jurídicos antes de dormir. Eu simplesmente não sei por que sempre amei argumentos jurídicos, especialmente quando são brilhantes. Se você consegue um bom advogado e só uma porcentagem muito pequena dos advogados é realmente boa. E eu sempre gostei de direito como um hobby, à distância. E agora me vejo envolvida em processos aleatórios e situações jurídicas o suficiente para que, infelizmente, muito disso se aplique à minha vida real agora. Dito isso, existe uma doutrina jurídica conhecida como Unclean Hands. Meu advogado, Noah, que se tornou um amigo ao longo dos anos por causa das coisas que passamos juntos, me apresentou a ela. Ela também é conhecida como a doutrina das mãos sujas, o que é notavelmente apropriado, considerando o que estou prestes a compartilhar com vocês. E quando é usada no tribunal, o argumento impede que uma das partes, a pessoa que está processando, busque reparação se ela tiver se envolvido em conduta antiética relacionada ao assunto da disputa. Então, para te dar um exemplo, digamos que você me processe por difamação. Eu digo, olha, não contrate essa pessoa. Ele é um idiota e muito burro. E você me processa por te difamar. Mas então eu vou ao tribunal e digo ao juiz, mas veja o que ele disse sobre mim. E então é um vídeo seu. E você diz, Kanye é um idiota e eu não gosto dela. É tipo assim, esse cara não tem as mãos limpas. Sobre o que estamos falando aqui? Como ele pode me processar por algo que ele mesmo faz? Você não pode fazer exatamente a mesma difamação contra mim. É basicamente aquele meme do Homem-Aranha que é super popular. Esse aqui, vocês sabem do que estou falando. É você apontando pra você mesmo. Ei, somos a mesma pessoa. Somos a mesma pessoa. Agora, admito que não sei se haveria alguma consideração especial quando o assunto central da disputa legal é assédio sexual, mas vou presumir que não há, já que a alegação sobre a qual Blake Lively e Justin Baldoni estão discutindo é difamação, o que significa que Blake e Ryan provavelmente deveriam deixar essa de lado. Acho que isso é o que vai acontecer a seguir. Blake não pode alegar ser vítima de má conduta sexual no set de um filme, enquanto ela se gaba abertamente da má conduta sexual não roteirizada da qual participa quando está nos sets de filmagem. E foi exatamente isso que ela fez. Agora, isso foi descoberto por um detetive do TikTok chamado Elsrich TV. A bio dela no Twitter é muito engraçada porque ela se descreve como uma associada do faça besteira e descubra, o que eu diria que todos os detetives da internet, especialmente as mães detetives, são associadas do faça besteira e descubra. E eu também diria que Ryan e Blake definitivamente fizeram besteira e agora estão naquela parte em que estão descobrindo as consequências. E, de qualquer forma, ela conseguiu encontrar um desses vídeos novamente, diretores e atores falando sobre certas cenas, e isso geralmente está incluído se você comprar. Se você for um dinossauro como eu, o Blu-ray DVD, acho que foi onde esse foi encontrado. E você pode obter todo tipo de, pequenas curiosidades deles discutindo como certas cenas foram feitas.
E ela conseguiu encontrar isso para Um Pequeno Favor, o primeiro filme, Um Pequeno Favor, com a Blake Lively. Conversando com seu colega de elenco sobre uma cena em que ela agarra a virilha dele e adivinha quem teve a ideia e improvisou? Bem, foi a própria Blake Lively? Ouça só. Não é a Blake Lively confessando que agarrou as partes íntimas do colega de elenco. Porque ela sentiu que era exatamente isso que a personagem dela faria. Espera, então estou culpando meu marido por ter se voltado para ela? Uma das minhas adições favoritas que você criou. Acho isso uma loucura. Você realmente se jogou na cena. Isso é sempre constrangedor. Você fica tipo, oi, prazer em te conhecer. Posso pegar no seu pescoço? Mas com força mesmo. Não porque eu queira, mas porque sinto que ela faria isso. Eu lembro que a gente ficava falando, pode fazer mais forte? Sim, e essa foi minha dica para o chapéu. Talvez para Joanne Hudson. Sim, girando na praia no final. É tão bom. Então, quando você chega ao quintal, dá um pouco mais de risada e coisas assim. É fantástico. Novamente um bom gin americano de aviação. Uau, sem vergonha. Oh, meu Deus. Eu quero dividendos. Ok, só para esclarecer, ela está falando com Paul Feig, que é o diretor do filme. E ele basicamente está elogiando ela por ter inventado esse pequeno improviso de agarrar seus colegas de elenco. Partes íntimas que você pode ver bem aqui em uma imagem e ela está rindo disso. E então ele ri como o Paul Feig faz. E ele diz, o mais engraçado é que a gente falava mais forte, mais forte. Você foi ótima em inventar esse movimento porque ela sentiu que era isso que a personagem faria. Então, para recapitular, agarrar os genitais do colega de elenco parecia uma adição perfeitamente aceitável a uma cena, ou pelo menos parecia ser uma adição perfeitamente aceitável a uma cena lá em 2018. Mas algo aconteceu com a Blake. E em 2024, ela estava chocada. Ela estava segurando firme sua bolsa. Ela só precisava que ninguém dissesse nada para ela, nunca fora do personagem ou qualquer coisa assim, porque ela entrou com uma queixa de direitos civis na Califórnia, porque Justin Baldoni saiu do personagem enquanto eles filmavam uma cena de dança lenta. E ele respondeu para ela que ela cheirava bem, quando ela mencionou o bronzeamento artificial. E isso foi tipo... Ai, meu Deus, onde está meu marido? Alguém me traga o Deadpool. Por favor, eu acabei de sobreviver. Agora eu sou uma #sobrevivente. Vou participar de marchas e vou contar para as pessoas como é sobreviver quando alguém responde ao fato de eu mencionar meu bronzeamento artificial. Todo o processo dela é sobre como Justin Baldoni respondeu a ela. Na verdade, esse é um dos argumentos que ela está usando para tentar que o caso seja arquivado. Ela diz, eu não menti. Eu só não contextualizei, meritíssimo do YouTube, eu não menti. Ele realmente entrou no meu trailer enquanto eu estava amamentando. Eu só omiti essa parte do processo, essa parte da verdade, que é que eu pedi para ele entrar no trailer enquanto eu estava amamentando. Então eu não deveria ser processada. Eu não sou uma mentirosa. Agora, quando você junta isso com a insistência perturbadora do Ryan para que sua filha de 7 anos faça aquela piada extremamente grosseira, claro, sobre as partes íntimas do Hugh Jackman, você realmente começa a se perguntar o que eles estão pensando ao continuar com esse processo por mais um segundo. Lembre-se, ambos estão pedindo para serem retirados do processo de difamação movido por Justin Baldoni. Ryan porque ele estava simplesmente, segundo ele, apenas sendo um marido amoroso. E que marido não defenderia sua esposa quando ela está sendo abusada no set? Mas ele simplesmente deixou de fora a parte, assim como ela, não contextualizou, que enquanto defendia sua esposa, ele também estava simultaneamente forçando sua filha de 7 anos, Inês, a fazer piadas sobre pênis em Deadpool. Então vamos ouvi-lo relembrar esse momento novamente falando com o diretor sobre como foi engraçado porque ela realmente não queria fazer aquilo de jeito nenhum. Ouça só. Essa é a criança. Culpadamente, essa é minha filha, Inês. Me desculpe muito por termos que admitir isso. E eu sou o pai do ano aqui por permitir que ela dissesse esse tipo de coisa, o que, para ser justo com ela, ela realmente não queria dizer. E depois voltou e disse, quero dizer isso agora que comecei a procurar outras pessoas para tocar. Sim, mas Ryan, para nosso descrédito, fizemos Nelly cantar Eu Não Sou Você, de 70 a 500 versões dessa fala. Sim. Sim. Vou pagar por isso mais tarde. 70 a 500 versões dessa linha. Por quê? Alguém que seja um defensor de Ryan Reynolds, por favor, nos comentários, me diga, tipo, faça sentido. Talvez eu simplesmente não esteja por dentro de filmes e do que acontece no set.
Por que você precisaria que uma criança repetisse de 70 a 500 vezes essa frase gráfica se não é algo que você está gostando? Ok. E também não posso deixar de enfatizar que o que ele fez lá é e deve ser considerado uma forma de abuso infantil. Porque ele está admitindo abertamente que manipulou sua filha, fazendo-a acreditar que ela não era a pessoa certa para o papel no filme, porque não estava disposta a ser mais madura, eu acho, né? Tipo, a gente realmente precisa que você diga essa frase gráfica. E se você não conseguir dizer, então eu entendo, querida, eu entendo totalmente. A gente só vai ter que procurar outro ator mais maduro que consiga lidar com esse papel. Ele disse isso para a filha dele, ok? Ele disse isso para a filha que estava procurando outra pessoa para preencher o papel porque ela não queria dizer uma frase. E ele disse isso para ela como a pessoa mais sênior e com mais poder no set, uma pessoa que poderia ter incorporado uma voz de IA. Se ele quisesse, se ela não estivesse confortável, é sua filha. A gente, sabe, faz de tudo. Vamos usar IA. Está totalmente tranquilo. Ele poderia ter reescrito as falas completamente, como sabemos, porque ele escreveu todas aquelas falas sem sentido para o Nick Poole. Ele é a pessoa no set que, sozinho, tinha poder suficiente para escalar e inserir Channing Tatum no roteiro como Gambit. Meio que só porque ele queria, acho que para irritar a ex-esposa. Scarlett Johansson, que estava trabalhando com ele em um filme na época. Mas, essencialmente, isso mostra que tudo o que o Ryan quer, o Ryan consegue quando se trata de Deadpool. Ele até pôde decidir o cronograma das filmagens para acomodar o local. Lembre-se, eles filmaram pela primeira vez no exterior, no Reino Unido. Eles estavam adaptando o local para coincidir com a agenda do seu precioso Wrexham Football Club. Mas quando se tratou da filha dele, ele deu à sua preciosa filha de 7 anos a ideia de que sobre o assunto dela, por não querer dizer algo pornográfico, ele ficou de mãos atadas. Ele simplesmente ficou impotente. Vamos apenas... Desculpe, chefe, se você não vai falar uma frase sobre as partes do Hugh Jackman, então vamos ter que encontrar outro ator. Ah, você quer fazer isso agora? Ah, isso é tão maravilhoso. É extremamente manipulador e também abusivo. E isso realmente fica interessante quando você reflete sobre Blake e Ryan. 17 itens de condições inegociáveis para que ela voltasse ao set, quando você percebe que essas pessoas estão constantemente fazendo piadas pervertidas, insistindo em piadas pervertidas, e então você relê aquela lista de 17 inegociáveis, sabe? Devemos ter um coordenador de intimidade presente o tempo todo quando a artista estiver no set, mesmo que ela, fora de contexto, tenha recusado esse coordenador de intimidade. Não deve haver nada espontâneo. O número 3 realmente me pega. Não deve haver improvisação espontânea de nenhuma cena envolvendo toques físicos íntimos, sexo simulado ou nudez em relação à artista. Só para dar um contexto, isso na verdade nunca aconteceu, mas esse não é o ponto dela. Simplesmente não deveria haver. Absolutamente não deveria haver. Agora, vou dizer isso sobre a Blake Lively hoje, sobre o PR dela atualmente. Me parece que ela mudou completamente a estratégia dela. As pessoas estão chamando a atenção dela por isso, sendo maldosas por causa disso. Você sabe, os donuts, a gente vai chegar lá. Mas eu realmente acho que ela está fazendo a coisa certa. Acho que a estratégia de PR dela antes basicamente consistia em ouvir o marido, que para mim e para o resto do mundo parece um narcisista maligno. Obviamente, o pior plano de PR já executado após todo esse fiasco foi a ideia de que eles deveriam aparecer no 50º aniversário do Saturday Night Live, vestidos impecavelmente com vestidos de milhões de dólares. Isso não deu certo. Desfilando no tapete vermelho entre outros famosos de primeira linha, fazendo piadas sobre o seu suposto assédio ou agressão. Agora, ela está claramente se afastando do Ryan Reynolds, pelo menos publicamente, certo? Ela está claramente se afastando. Ela não foi mais vista com ele desde então. E sabemos que ela decidiu comparecer ao evento A Simple Favor sozinha no South by Southwest, o que é incomum para eles porque fazem tudo juntos. Como ela mesma diz, nós simplesmente fazemos tudo juntos. Estamos constantemente promovendo coisas juntos. E agora ela percebe que as pessoas talvez odeiem mais meu marido do que a mim. Então preciso fazer minhas próprias coisas e não parecer a celebridade insuportável que sou e tentar parecer normal, me humilhar um pouco. E adivinha o que ela está fazendo? Ela está assando. Essa foi a manchete. Blake Lively surpreende fãs trabalhando atrás do balcão, em uma loja de donuts em Connecticut.
e diz que ela estava de muito bom humor. A fonte contou isso pra People. Aliás, a fonte é a equipe de assessoria de imprensa dela. É a Leslie Sloan, caso você queira saber. Não é segredo nenhum, mas eles fizeram um bom trabalho com isso. Diz que Blake Lively surpreendeu fãs trabalhando atrás do balcão. Agora ela é como uma mulher trabalhadora comum em uma loja de donuts em Connecticut. É um trabalho difícil, lojas de donuts? Ela foi lá no domingo e estava assando com as amigas, usando uma batedeira de cozinha. Tão gente como a gente. Sinceramente, ela está fazendo isso melhor do que a Meghan Markle. E ela colocou uma legenda. Ela postou nos stories para mostrar às pessoas. E ela escreveu aqui, assando com amigos gênios da culinária e a batedeira deles, que é do tamanho de um carro. É assim que o meu lugar feliz se parece, aliás, é autêntico, diferente da Meghan Markle. A Blake Lively sempre teve interesse em culinária. E a fonte, novamente, Leslie Sloan PR, disse à revista People que ela estava de muito bom humor. E disse que ela é amiga do proprietário. Isso foi na Rise Donuts em Wilton, Connecticut, e ela já destacou seu amor pela confeitaria no passado. Ela compartilhou muitas de suas criações culinárias. Então, tenho que dizer, isso é um PR bem decente. E também é um bom PR porque ela está com a família enquanto faz isso. No fundo dessas fotos, você pode ver, eu sempre falo isso pra vocês, essa é a irmã realmente talentosa. Não vamos esquecer que Robin Lively arrasou na minha época de infância. Tipo, não finja que você não assistiu Teen Witch. Vamos lá, mulher bonita, não quer vir com a gente? Vamos lá, mulher bonita, não faça confusão. Eu vou ser a garota mais popular. Tipo, eu não sei por que ela não é mais famosa que a irmã. Enfim, a Robin Lively estar no fundo é uma vibe total. É simplesmente uma vibe. Agora, no mundo do Ryan Reynolds, acho que ele postou recentemente no Instagram que visitou as Nações Unidas. Acho que eles provavelmente sentaram e pensaram: como podemos fazer você parecer uma boa pessoa? Está realmente difícil agora. E eles disseram: e se você salvar o mundo, né? É para isso que as Nações Unidas deveriam ser conhecidas. Eu discordo disso. Acho que eles são um monte de ONGs. Enfim, vamos te colocar nas Nações Unidas. Então ele postou isso no Instagram dele. É pra gente imaginar ele salvando o mundo, se importando com as pessoas. E eu não sei se sou eu que estou com problema, mas olha essa foto que ele tirou lá fora. Isso realmente me irrita. Eu só acho que ele parece um convencido, um babaca. Eu não gosto do jeito que ele está em pé, mas pode ser coisa minha. Pode ser coisa minha. Talvez vocês estejam achando que não, que isso é bom. Ele parece ser uma boa pessoa que talvez alimente as crianças na África. Eu acho que ele parece estar tentando posar perfeitamente, como se estivesse desfilando no tapete vermelho, mas por acaso é na ONU. Mas, de novo, eu sou emocionalmente quebrado, então eu só ignoraria isso. Eu só queria mostrar essa foto pra vocês e ver o que acham dela. Enfim, quero voltar a falar sobre essa história do Harley Pasternak com o Ye e algo que me foi apontado. Isso vai me arrepiar até a espinha e provavelmente vai me fazer mergulhar em 1 milhão de teorias. E vai ser uma licença de eternidade bem estressante, porque vou acabar entrando em todas as teorias, em todos os feeds do Reddit, em todos os feeds do Twitter. Mas antes disso, deixa eu te falar sobre a Gold Co. No último mês, vimos o quanto de gastos desnecessários a administração anterior estava fazendo. Enquanto o Fed tem trabalhado para conter a inflação, a economia ainda sente os efeitos, especialmente em itens do dia a dia como comida, moradia e saúde. Se você se preocupa com suas economias ou aposentadoria, é hora de diversificar suas reservas com ouro. O ouro é reconhecido como reserva de valor há milhares de anos. Ao contrário de outros ativos, seu valor não está atrelado ao desempenho de empresa, tornando-o menos suscetível à volatilidade de mercados. A Gold tornou a compra de metais simples. Eles são apoiadores do programa e são competentes no que fazem. Você pode receber um kit de ouro e prata 2025. Repleto de ótimas informações sobre a compra de metais preciosos, você também pode se qualificar para até 10% de bônus instantâneo em prata. É realmente uma ótima oferta, especialmente agora. Então acesse Candice 10 para saber mais. Mais uma vez, é Candice 10. Atualização rápida sobre Harley Pasternak e Ye. Primeiramente, fiquei surpresa que vocês não conheciam essa história. Muitos de vocês nunca tinham sequer ouvido falar disso, o que realmente mostra o quão bem a mídia trabalhou para proteger Harley Pasternak. E claro, naturalmente, isso leva você a querer saber por que eles fariam isso, certo? Isso é tão escandaloso o que foi feito. Você imaginaria que eles cobririam isso extensivamente e que Harley Pasternak seria expulso de Hollywood. Mas não, ele foi protegido. Enfim, Val Kilmer morreu ontem.
E um de vocês me mandou um e-mail dizendo: mais um dos clientes de Harley Pasternak morreu de pneumonia. Na verdade, não acho que o Harley tenha tido algo a ver com esse caso. Acho que ele, o Val Kilmer, tinha muitos problemas de saúde subjacentes. Mas muitos de vocês, nos comentários, apontaram que deveríamos fazer uma investigação mais profunda sobre o Harley Pasternak em geral. E vocês estão certíssimos, especialmente porque, como acabou se revelando, vocês, especialmente o pessoal do meu clube do livro, estavam bem por dentro do programa MKUltra e dos experimentos de controle mental dos anos 60. Havia uma pessoa sênior que comandava o programa MKUltra. Para quem não sabe, mas deveria saber já que está assistindo ao programa, era um programa de controle mental e interrogatório químico usando LSD, outros medicamentos psicotrópicos, e basicamente tentando controlar o comportamento das pessoas e ver se era possível fazer com que elas cometessem crimes. E para deixar claro, ele era sediado no Canadá. E um desses caras sêniores, parte desse programa MKUltra canadense, tinha o sobrenome Pastor Nick. Um de vocês me enviou por e-mail este artigo de 1974, que foi publicado no Washington Pastor. Aqui está o que eu quero dizer. Um salve para todos vocês que guardaram e fotocopiaram artigos de jornal dos anos 60 e 70. Vocês são os verdadeiros heróis da vida. E eu prometo que vou ser essa pessoa, eu estou imprimindo e guardando documentos para que meus filhos saibam o que realmente aconteceu. Tem gente tentando apagar a história e nos fazer esquecer. Mas eu quero trazer isso à tona porque definitivamente deveríamos. Leia isso agora, é obviamente um documento escaneado, mas só nos primeiros parágrafos diz: deixa eu te contar o título no Washington Post. Senadores obrigariam 4 controladores mentais da CIA a testemunhar. Então, o programa MKUltra foi exposto e, claro, sempre temos que fazer aquele teatro em que o Congresso finge que vai realmente chegar ao fundo dessas questões, mas nunca chega. São só essas comissões que eles montam para investigar. E ninguém nunca é punido, é basicamente rir na cara do público. Bem, este artigo, escrito por Bill Richards, diz: 4 ex-membros de um projeto secreto de controle comportamental da CIA foram intimados ontem para testemunhar publicamente sobre os testes com drogas e outros experimentos de controle mental humano conduzidos nas décadas de 1950 e 1960. As intimações foram emitidas pelo senador Edward M., Subcomitê de Saúde e Pesquisa Científica de Kennedy. Depois que um dos 4, Walter P. Pasternak, não compareceu a uma sessão fechada do subcomitê. Ok, as intimações são para o dia 9 de setembro e soubemos que esse Pasternak, um ex-funcionário da CIA, havia se escondido depois de avisar os investigadores, 24 horas antes, que compareceria. Pasternak foi ligado a um dos projetos mais bizarros do MKUltra, o codinome para os experimentos de controle mental da agência de inteligência. Os investigadores do Senado têm recibos assinados pelo ex-funcionário da CIA referentes a $52.100 em notas, que foram distribuídos a pessoas envolvidas na Operação Midnight Climax. Esse projeto envolve supostas prostitutas e drogas administradas a pessoas desavisadas, atraindo-as para uma casa segura. Operado pela CIA em São Francisco. Pasternak também forneceu ao subcomitê um relato um tanto obscuro das atividades da Sociedade para a Investigação da Ecologia Humana, um grupo de pesquisa financiado pela CIA que conduziu experimentos de comportamento humano além de Pasternak. O senador intimou o Dr. Sidney Gottlieb. Agora, pessoal, estou dizendo a vocês, Gottlieb, vocês precisam ler Caos. Não posso falar sobre isso agora, mas é como se algo estranho tivesse acontecido. Muitos europeus orientais vieram para cá, Lituânia, Polônia, e coisas estranhas simplesmente começaram a acontecer. E os anos 60, reconhecendo aquele período como o de experimentação mais sádica que poderia plausivelmente ter ocorrido sobre uma população executada por seu próprio governo. É sombrio e é distorcido, e é por isso que eu recomendo que todos leiam esse livro, porque você precisa aceitar o fato de que essas coisas são reais. É tudo real, é como se o ocultismo fosse real. É tudo muito real. E esse cara, esse jornalista, é absolutamente incrível que reuniu esse livro depois de mais de 20 anos de pesquisa. Mas é interessante.
E agora sinto que preciso investigar a família Pastornik no Canadá para ver se há alguma relação, porque, como aprendemos ontem, sim, nosso garoto Harley Pastornik é do Canadá. Ele é de Toronto. E sim, ele estava trabalhando com o governo em programas psiquiátricos. E aqui está outro fio que meu produtor encontrou. Na época, ninguém queria cobrir o que Kanye dizia. Eles só falavam, ele é louco, não o escutem, que é exatamente o que fazem, aliás. Isso te leva a Sigmund Freud e a aprender que sua única contribuição foi ensinar como manipular o público quando descobrem coisas que estão acontecendo, programas sinistros. A melhor forma de manipular é diagnosticar todo mundo e dizer, essa pessoa teve um surto mental. Você vê a imprensa fazendo isso agora. Eles fizeram isso comigo no ano passado. Eles diziam, ela está sofrendo de psicose pós-parto. Eu fiquei tipo, ok, tudo bem, acho que sim. Mas eles são treinados para fazer isso, para fazer o público acreditar que todo mundo está sempre tendo um colapso mental para que as pessoas não os escutem. E então você tem esse cara. Esse jornalista, o nome dele é Pastor Nick Carey. Ele já foi publicado no The Federalist e no The Blake. E ele montou essa thread justamente nesse momento. Ele escreveu, quem é Harley Pasternak? O homem que Kanye West acusou de tentar interná-lo, drogá-lo até a inconsciência e tirar seus filhos. Acontece que esse personal trainer tem ligação com operações psicológicas, o exército canadense e outras coisas estranhas. Ele então aponta que nessa época, de novo, isso foi lá em 2022, que alguém havia removido da página da Wikipédia de Harley Pasternak duas coisas principais. Primeiro, qualquer referência a Kanye West e segundo, a longa lista de seus ex-clientes. Curioso, não é? Veja você mesmo. Aqui está a lista dos clientes notáveis de Harley. Alguém não quer que você veja isso. Observe que alguns de seus ex-clientes tiveram colapsos mentais ou morreram em circunstâncias suspeitas. Mac Kilmer, Brittany Murphy, não listados e outros. Créditos ao tio Loomer pelos dois últimos. Também vale ressaltar o fato de que Kanye West foi hospitalizado no final de 2016, onde ele estava no início de seu suposto colapso. Na casa de Harley Pasternak, é claro. Observe que nas mensagens de texto que Kanye publicou, Harley ameaça interná-lo novamente. Então ele estava na casa de Harley Pasternak e eu sabia disso e alguns de vocês acharam que eu estava, contando isso ao público pela primeira vez. Alguns de vocês escreveram, Candace, por que você não compartilhou isso antes sobre, por que você não fala muito sobre Kanye? Gente, o YouTube tirou do ar, mas eu entrevistei o Kanye sobre isso. Eles tiraram do YouTube no ano passado. Você pode encontrar no Spotify. É só descer um pouco nos nossos episódios e você vai ver. Sou eu e o Ye discutindo o que aconteceu com ele e o fato de que todos que fizeram isso com ele quando ele foi internado, o médico que deu os remédios e depois o Harley Pasternak ameaçando ele falou sobre como todos eles eram judeus. Então todo mundo simplesmente ignora essa parte, a gênese de Kanye West falando contra judeus em Hollywood, e eles dizem, uau, as palavras do Kanye West são problemáticas. E eu só fico pensando, se você tivesse sobrevivido ao que ele sobreviveu, como você seria? É tão fácil sentar do lado do privilégio e nunca ter tido um amigo e um personal trainer que te convidou para a casa dele, te drogou, ameaçou tirar seus filhos e depois ligou para o amigo médico e fez isso acontecer. Enfim, vamos voltar para essa sequência porque eu só quero continuar. E então ele diz, mas afinal quem é Harley Pasternak? Ele é um personal trainer, certo? Vamos dar uma olhada no histórico dele. À primeira vista, nada chama a atenção. Ele é apenas um homem instruído, com mestrado em ciência do exercício e nutrição. Mas essa não é toda a história. A página dele na Wikipédia afirma que, abre aspas, durante seu tempo na Universidade de Toronto, Pasternak atuou como cientista de nutrição e exercício no Instituto de Defesa e Medicina Ambiental do Departamento de Defesa Nacional. O Departamento de Defesa Nacional, DND, é o órgão do governo canadense que apoia as Forças Armadas do Canadá. É uma organização civil, uma espécie de sistema de apoio para os militares. Não tenho certeza do que o ZEWA, equivalente poderia ser o DOD ou DHS. Independentemente disso, Harley Pasternak trabalhou como cientista por 2 anos no DRDC Toronto, uma das estações de pesquisa militar canadenses de pesquisa e desenvolvimento de defesa. O DRDC faz parte do DND. Que tipo de coisa é pesquisada no DRDC? E ele cita isso diretamente da página da Wikipédia.
sistemas humanos, integração, fatores sociais e psicológicos que afetam a resolução de conflitos, psicologia da intenção maliciosa, fatores sociais e culturais que influenciam o comportamento. E ele continua dizendo, isso aí diz mostrar mais? Você quer clicar nisso, Skylar? E então ele resume dizendo, literalmente psicológicas. Operações. Ele continua escrevendo, mas não precisamos depender de um site para nos dizer isso. Aqui está Harley Pasternak com suas próprias palavras, abre aspas. Trabalhando para o exército, eu não era regido pelas mesmas leis que uma pessoa comum. Então eu podia observar o impacto de certas drogas que não são coisas do dia a dia. Agora, o motivo pelo qual isso me dá arrepios é porque, para aqueles que não leram o livro Caos, eles falam sobre uma cena em que o doutor Sidney Gottlieb e Leslie, o Hollywood Lee, estavam claramente envolvidos em experimentos com nossos militares. E eles queriam experimentar para ver se conseguiam fazer com que ele cometesse um crime. Enfim, esse cara que nunca teve família, serviu ao exército, nunca foi preso, nunca foi detido por nada, é visto andando com sangue nas mãos. E ele diz, eu não sei onde estou, eu não sei onde estou. Avançando no tempo, esse cara foi para a cadeira elétrica por ter feito algo, um crime muito gráfico do qual ele não tem nenhuma lembrança. E é muito importante que você leia esse livro e entenda que eles faziam isso com pessoas que se alistavam para defender seu país. E é por isso que sou tão contra obrigar pessoas do exército a tomar vacinas experimentais, porque eles vêm fazendo experimentos com nossas tropas há décadas. E isso é bastante sinistro. Voltando para esse tópico, ele diz que as coisas com o DND ficam ainda mais estranhas. Esse ramo do governo canadense já incluiu o Conselho de Pesquisa de Defesa, o DRB literalmente financiou o MKUltra, assim como a CIA. Então, onde Harley era um cientista e tinha permissão para burlar as regras. Tinha permissão para burlar as regras. Era um lugar que literalmente financiava o MKUltra. Esse programa envolvia experimentos forçados com drogas, privação sensorial e lavagem cerebral. Ele resume dizendo, para recapitular, Harley Pasternak, o chamado personal trainer que fez com que Kanye fosse internado uma vez e que supostamente está ameaçando fazer isso de novo. Fazer o rapper ser dopado e tirar seus filhos era um cientista em um centro de pesquisa militar voltado para operações psicológicas, cujo trabalho era focado em drogas. Selvagem. Realmente é bem insano. E fica ainda mais insano quando você considera o fato de que a mídia não quis noticiar isso. O que eles sabem sobre Harley Pasternak? Ele é um dos intocáveis, acho que é isso que eu diria. Um dos intocáveis. Você deixa isso de lado. E vamos continuar focando em chamar o Kanye de louco, sem chegar à raiz do que o levou a dizer essas coisas. Eu nem consigo imaginar compartilhar aquela mensagem como o Kanye fez no Chaz e provavelmente se sentir tão livre, achando que agora todo mundo vai entender o que aconteceu comigo. E aí só silêncio. E em vez disso, você é atacado e nada acontece com a pessoa que fez isso com você e que ainda ameaçou abertamente fazer de novo. Na minha visão, ele admitiu um crime na mensagem de texto. Enfim, vamos encerrar isso por agora, mas com certeza vou pesquisar mais sobre esse William Pasternak, que estava dificultando a vida do Congresso nos anos 70, quando eles investigavam o MKUltra, porque eu acho que onde há fumaça, geralmente há fogo. Agora vamos falar sobre o Elon Musk. Falando em fumaça e fogo, porque hoje saiu uma notícia de última hora, Elon Musk está supostamente deixando o Doge, como eu disse no início do programa. A linguagem aqui é interessante. O político está noticiando que Trump disse ao seu círculo interno que Musk vai sair em breve. E definitivamente parece que há uma equipe de relações públicas tentando suavizar o rompimento, como se fosse algo que, eles simplesmente chegaram a um acordo de que seria melhor ficarem separados. E há muita coisa que eu quero dizer aqui, antes de tudo, porque assim que Elon Musk e Vivek saíram de repente, eu senti que o problema era o Elon Musk. E eu senti que o Vivek deveria estar liderando o Doge e não o Elon Musk por vários motivos. O principal motivo é a estabilidade. Eu considero o Elon Musk um tanto problemático e vou explicar para você por quê e ver se você concorda comigo, mas antes, aqui estão os fatos, exatamente como foram noticiados pelo político. Eles dizem que o presidente Donald Trump contou ao seu círculo íntimo, incluindo membros de seu gabinete, que Elon Musk irá se afastar nas próximas semanas de seu papel atual como parceiro de governo, entusiasta, onipresente
e homem de confiança em Washington. O presidente continua satisfeito com Musk e sua iniciativa do Departamento de Eficiência Governamental, mas ambos decidiram, nos últimos dias, que em breve será hora de Musk voltar para seus negócios e assumir outras funções. Um papel de apoio, de acordo com 3 pessoas próximas a Trump que receberam anonimato para descrever a relação em evolução. Porque isso soa como se eles estivessem em um relacionamento, não é? Eles estão em uma relação em evolução, parece que eles estão realmente tentando suavizar isso. O texto continua dizendo que a iminente retirada de Musk ocorre enquanto alguns membros do governo Trump e muitos aliados externos têm se frustrado com sua imprevisibilidade e cada vez mais veem o bilionário como um passivo político, uma dinâmica que ficou evidente de forma clara. Alívio na terça-feira, na quinta-feira, quando um juiz conservador apoiado vocalmente por Musk perdeu sua candidatura a uma vaga na Suprema Corte de Wisconsin por 10 pontos. Muitos dizem que Elon é imprevisível e uma força incontrolável que tem tido problemas para comunicar seus planos aos secretários de gabinete e através da cadeia de comando da Casa Branca, liderada pela chefe de gabinete Susie Wiles, frequentemente deixando-os em polvorosa com comentários inesperados e fora do tom no X, sua plataforma de mídia social, incluindo o compartilhamento de planos não revisados e não coordenados para desmontar as agências federais. Trump realizou uma reunião de gabinete em 24 de março, onde disse aos presentes que Musk estaria saindo da administração. De acordo com um dos informantes, um alto funcionário do governo confirmou que Trump discutiu a transição de Musk na reunião. Também está sendo relatado que ele entrou em conflito com Susie Wiles, que é a chefe de gabinete de Trump. Ela tem muito poder. E, segundo um artigo, diz que suas frustrações vinham do fato de ele não incluí-la nos planos para desmontar as agências. E a Vanity Fair relata que ela incentivou o secretário de Estado, Macron Robin, e outros secretários de gabinete a levarem suas queixas sobre Musk diretamente ao presidente, depois que eles foram desabafar com ela sobre ele. E aqui está o que eu vou dizer sobre isso, ok? Pessoas da direita idolatram tecnocratas, assim como pessoas da esquerda idolatram Hollywood. Essa é a realidade, ok? A gente zomba das pessoas da esquerda o tempo todo. A Taylor Swift diz pra votar e aí eles vão lá e fazem isso. Ou a Oprah diz pra votar e aí eles vão lá e fazem isso. E aí eu vejo o nosso lado agindo exatamente do mesmo jeito quando se trata de Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman. Sabe, eles conseguem ir à Casa Branca. É tipo, deixa pra lá. Eles estão do nosso lado. Tipo, eles ficaram do nosso lado por 5 segundos e ninguém apostou nada. Mas eles são só, sei lá. Eles são como os senhores da tecnologia. Silicon Valley é a Hollywood conservadora, no meu ponto de vista. A velocidade com que Trump instantaneamente perdoou e acolheu todas as pessoas e aparentemente esqueceu tudo o que esses profissionais da tecnologia fizeram o movimento MAGA passar para mantê-lo fora do cargo. É meio chocante. Tipo, o que Sam Altman estava fazendo na posse? Mark Zuckerberg? O que eles estavam fazendo lá? Eu deveria te fazer essa pergunta. Elon Musk apoiou Trump bem no final. Certo. Quando a vitória estava próxima, ele disse, eu sou o Trump número 1. E a próxima coisa que você sabe é que ele está morando em Mar-a-Lago e, de alguma forma, também devo acreditar que ele está administrando 3 negócios. A mesma coisa acontece com Peter Thiel e Tim Cook. É como se essas pessoas fossem deuses intocáveis. E tem sido muito constrangedor para mim, como conservador, ver pessoas completamente incapazes de criticar comportamentos que não se alinham com princípios conservadores. Ou pelo menos tentar avaliar de forma mais verdadeira quais são seus objetivos. Ok, porque eu não acho que seja a preservação de valores. Certo, eu vou fazer a pergunta. Deixe-me não ser apenas mental. Qual valor conservador Elon Musk preza tanto que o tornou digno de estar próximo ao governo Trump? Espere um segundo. Tipo, vamos parar um segundo aqui. Estamos todos em uma sala de aula. O que foi? Elon Musk, qual era o valor que ele tinha? E, por favor, não diga que você apostou tudo no Doge. Como se ele fosse a única pessoa escolhida para a tarefa de cortar gastos do governo. Qualquer contador empresarial que se preze poderia ter cortado custos governamentais. Você não precisa de uma celebridade. Você não precisa de alguém que goste de foguetes e do espaço para fazer isso. Você só precisa de um contador muito bom. Tipo, ei, você poderia cortar? Sim, claro. Ok, você não precisa dar entrevistas nem nada. Você só vai sentar aqui. Sim, é isso que eu faço.
Eu sou contador. Arrume um contador forense. Existem empresas inteiras especializadas nisso. Então não pode ser que você não possa ser. Espero que a gente não seja tão volúvel assim. É uma posição sobre família. Alguém já passou por mais drama com mães de bebês? Fiquei muito incomodado com isso e muito perturbado porque as pessoas acham que ele está sendo aproveitado. Pobre trilionário, pobre gazilionário com 19 mães de bebês. Ele não tinha ideia. Ele não tinha ideia de quem era Ashley Sane. Claire estava. Ah, sim, claro. Ele administra 3 negócios, ele analisou tudo que ela publicou e contratou uma empresa. Ele poderia ter comprado uma empresa de private equity e dito, não quero que você faça private equity, quero que você faça uma busca na Ashley Sane. A vida inteira de Claire em tweets. Mas não, ele é uma vítima. Ok. E recentemente, a propósito, ela apareceu no noticiário porque seu Tesla estava sendo rebocado e ele estava atacando ela no X. E é constrangedor. É simplesmente constrangedor. Ele a cortou. O dinheiro que ele dava para ela, pelo que entendi, era de $100 mil por mês e ele reduziu em 60%. Então agora ela está recebendo $40 mil por mês. E você pode puxar isso aí, você tem que puxar isso, Skylar, no X. Tipo, outro dia, quando ele comentou embaixo, acho que foi em um tweet da Lauren Loomer, ele disse algo como, eu não sei se esse bebê é meu, mas até agora já dei $2.500.000 para ela. E ainda vou continuar dando uma certa quantia de dinheiro por mês para ela. Foi uma atitude mesquinha. E isso me mostrou que ele é um homem emocional, é um homem instável e que ele fará seus filhos sofrerem para se vingar das mães deles, se quiser, certo? Não faz sentido ela estar com uma bolsa da Tesla. É simplesmente estranho. É absolutamente estranho. Não me importa se as pessoas olham para isso e pensam, bem, $2.500.000 em 2 anos é muito dinheiro. Sim. Quando você não está dormindo com Elon Musk, pode parecer muito dinheiro, mas se você vai criar o bebê sozinha, ele não vai vê-lo sozinho. Desculpe, eu realmente não me importo. Ele não é uma vítima aqui. Como eu disse, este é tipo o 5º dele, 15º filho. Ele sabe como os bebês são feitos, então não poderia ter sido a posição dele sobre família que te levou ao Elon Musk. Foi uma questão de fé? Você é cristã? Você era uma dessas cristãs que apoiaram ele? Porque tenho quase certeza de que ele faz parte do movimento transhumanista, ou seja, quando é que vamos transformar todo mundo em movimentos de IA? Quando os humanos vão se fundir com os robôs? Foi isso que ele tweetou esta manhã. Eu nem conseguia acreditar, mas ele tweetou como mencionei há vários anos. Parece cada vez mais que a humanidade é um carregador biológico para a superinteligência digital. Ah, sim, Deus criou a alma humana para que pudéssemos nos tornar escravos da tecnologia. É isso, estamos aqui apenas para carregá-lo. Carregue-o. Divirta-se, tecnologia. Sim. E as pessoas simplesmente não tinham problemas. Elas só pensam, está tudo bem, está tudo bem. No que o movimento MAGA se tornou? Estou fazendo uma pergunta séria. No que esse movimento se tornou? Porque eu apoiava por causa dos valores familiares. Eu apoiava quando lutávamos contra as Big Techs, quando lutávamos a liberdade de expressão. Agora eles estão trazendo leis sobre discurso. Isso está ficando louco. E algumas pessoas simplesmente não têm coragem. Acho que agora todo mundo só vai na onda. E por que o Trump entrou nessa onda? Todo mundo simplesmente entrou na onda do Elon Musk sem questionar nada. O comportamento mesquinho quando ele começou a bloquear contas e tirar selos de verificação porque alguém discordou dele sobre vistos H1B. Eu nem sei como alguém consegue administrar 3 empresas de forma produtiva se essa é a sua postura diante da vida. Quando você fica com raiva, tenta fazer as pessoas sofrerem, seja a mãe do seu filho ou alguém que só discorda de você, sobre vistos H1B. Isso é um comportamento infantil, de bebê mesmo. Eu tenho dificuldade em acreditar que ele está à frente de 3 empresas se é assim que ele age, porque você não consegue unir pessoas em torno desse tipo de comportamento. E parabéns para as pessoas que tiveram coragem de dizer que tem algo errado aqui, que não seguiram a multidão, que não simplesmente seguem o líder e pensam, bem, o Trump gosta dele, então isso basta. Tudo bem se ele quiser transformar todos nós em robôs e colocar chips no nosso cérebro, sem questionar nada. Aqui está meu cérebro. Coloque um chip. Parabéns ao Steve Baldoni que apontou isso desde o início. Ouça só. Ele tem queixo de vidro. Ele não aguenta do autismo ou preocupações. Ele claramente não é. Ele tem a maturidade de uma criança de 11 anos. Dá para perceber isso. Mas ele, é óbvio, ele não aguenta críticas. Uma das fraquezas dele é que ele precisa ser muito amado sempre.
Ele precisa que as massas o amem. Dá pra ver quando ele está no palco. Ele precisa daquela glória. Isso é criar um gueto digital e só dar destaque ao que o elogia. Isso é como a mentalidade de um garotinho. Se eu quero ser o super-herói, quero colocar a capa e sair pulando por aí. Você vê muito isso em Danbury. Esses que eles chamam de chomos, que são os ofensores sexuais. Eles têm isso, eles têm um nível de maturidade que parou. E eles querem, sabe? Eles querem ser. Todos assistem aos filmes dos justiceiros de capa. É uma real indicação absoluta de imaturidade. Eu concordo, sempre concordei com o Silicon, acho que ele interpretou isso corretamente. E foi uma opinião impopular. Não é uma opinião popular porque as pessoas o transformaram em uma espécie de super-herói. E toda vez que ele faz algo completamente ridículo e que indica que ele é irritadiço, que fica bravo e que então usa seu poder para tentar machucar alguém, as pessoas passam pano. Ah, bem, ele é autista. É por isso que ele está tirando e envergonhando publicamente uma das mães dos filhos dele. O problema é ela. Na verdade, não é ele. Ele não pode fazer nada de errado. 18, 19, 70, 3 mil mães de filhos. E é como se ele simplesmente não soubesse. Ele só fez e vamos continuar dizendo que ele é autista e não vamos realmente avaliar o que ele está fazendo aqui, que vai contra tudo o que deveríamos acreditar como movimento, de qualquer forma. Não precisa ser alguém conhecido por ser a pessoa mais eloquente do mundo para perceber que havia algo muito errado ali, e acho que eles estão tomando a decisão certa se Susan e Wiles executaram isso nos bastidores, conseguindo que pessoas que provavelmente estavam apavoradas de criticá-lo criticassem Trump. Se ela fez isso, então acho que ela tomou uma boa decisão, porque ouvi dizer que ele é bastante instável, fica irritado e não deixa as coisas passarem, exatamente como Steve Baldoni está descrevendo. Mas também o lutador do UFC, Bryce Mitchell, foi o primeiro a apontar isso. Ele fala as coisas e simplesmente foi tipo: espere pra ver, espiritualmente falando, não estou sentindo boas vibrações quando se trata do Elon Musk. Veja o que ele disse em dezembro. Ouça só, você tem sido crítico em relação ao Elon Musk. Como você se sente sobre o envolvimento dele com o Doge? Bem, eu acho que o tempo vai provar que estou certo. O tempo sempre revela o verdadeiro caráter de alguém. E se você colocar esse homem em uma posição de poder, o verdadeiro caráter dele será revelado. E vamos colocar dessa forma. Ele tem todo o dinheiro deste país. Ele é o homem mais rico do país e ele desperdiça isso com foguetes, cara. Pensa nisso, cara. Ele poderia ajudar as pessoas com esse dinheiro, mas não se importa com você. Ele tem todo o dinheiro do mundo para te ajudar. Seria como 1 centavo para ele, e você nunca mais precisaria trabalhar. Mas ele não dá a mínima para você. Ele quer desperdiçar isso em foguetes e em todos esses carros que são uma porcaria, e o tempo vai revelar o caráter desse homem, e quanto mais ele estiver sob os holofotes, não dá para fingir para sempre. O caráter dele vai ser revelado, e pode anotar o que eu digo, vai ficar claro que ele é um grande canalha e, sabe, se eu tivesse todo esse dinheiro, gostaria de pensar que ajudaria as pessoas mais do que ele faz. O Doge era para ser só uma organização que duraria 6 meses. O Vivek saiu depois do primeiro mês e eu senti que isso tinha algo a ver com o Elon Musk e o Vivek teria sido ótimo. Eu fui para a campanha com ele e te digo, ele era muito franco, extremamente trabalhador. Ele não bebe nada. Sabe, a gente sabe que o Elon Musk usa ketamina, o Special K, e eu achava que ele teria feito um ótimo trabalho nesse papel. E obviamente as personalidades deles entraram em choque. Agora é março e o Elon Musk se foi. Então, será que aprendemos alguma lição aqui? Ou todos nós vamos fingir que está tudo bem e normal e continuar a idolatrar pessoas só porque elas têm muito dinheiro? Porque no fim das contas, é disso que se trata. Estamos apenas idolatrando pessoas com muito dinheiro e não fazendo perguntas relevantes. Enfim, pessoal, devem ter notado que minha pele está ótima. Nunca é tarde para abraçar mudanças positivas na sua vida. Pronto para o ano novo? Conheça a Anime Skincare. De fórmulas suaves a tratamentos luxuosos, a Anime oferece tudo para sua pele radiante. Use o código CANDICE10 no checkout e ganhe 10% de desconto. Seja para você ou para presentear, esta é a oportunidade perfeita para experimentar os cuidados transformadores da Anime por um ótimo preço. Anime Skincare não é só uma marca de beleza, é celebração de fé, família e liberdade, orgulhosamente feita no ZEUA.
Se você procura algo suave, experimente as fórmulas limpas e sem fragrância da Nime. Elas são ideais para peles sensíveis e para quem busca uma abordagem pura de autocuidado. Novamente, use o código Candice10 hoje em nimeskincare.com. Isso é escrito nmeskincare.com. Use o código promocional Candice10 e economize 10% na sua compra. Dê a si mesmo ou a alguém especial o presente de uma pele radiante e renovada e mantenha essa sensação de recomeço forte até 2025. Esse é o nimeskincare.com, código promocional Candice10. Antes de começarmos, lembro sobre o bloqueio de título. É importante, pois golpistas podem roubar sua casa. O FBI chama isso de roubo de imóveis, um golpe imobiliário crescente que tem como alvo proprietários americanos. E é assim que funciona. Basicamente, os criminosos falsificam a assinatura. Eles usam um carimbo de cartório falso, pagam uma taxa e registram o documento no cartório. Assim, o título da sua casa é transferido. É simples. Se eu te perguntar quando foi a última vez que verificou o título, provavelmente responderá como eu: nunca. Nisso que os golpistas apostam. Por isso, agora, confio no Home Title Lock. A proteção tripla de $1 milhão deles ajuda a manter sua casa e seu patrimônio seguros. Com Home Title Lock, você terá monitoramento 24/7, alertas urgentes caso haja alteração e se ocorrer fraude, a equipe de restauração deles, baseada no ZEUA, gastará até $1 milhão para corrigir e restaurar seu título sem custo. E aqui está a melhor parte. Eu me juntei ao Home Title Lock para oferecer um relatório gratuito do histórico do seu título, se uma vítima. Seu especialista pessoal em títulos. Então acesse hometitlelock.com e use meu código promocional Candice10 ou simplesmente clique no link na descrição. É hometitlelock.com, código promocional Candice10, para obter a proteção e a tranquilidade que você merece. Certo, pessoal, vamos dar uma olhada aqui em alguns dos seus comentários, ver o que está acontecendo. O que vocês estão pensando? Ok, temos a Nelly. Nelly escreve: o fato de Ryan Reynolds achar que foi uma boa ideia tirar uma foto na frente de uma estátua de arma é tão constrangedor. Ele está tipo, só preciso matar o Justin Baldoni mais uma vez. Não, é constrangedor mesmo. Obrigada. Eu disse pra minha equipe, tipo, será que eu estou amarga? Será que eu sou uma ex-amarga ou algo assim? Porque eu simplesmente sinto que essa foto me deixou com raiva. Eu fiquei tipo, ele só... simplesmente parou. Só para. O jeito que ele está em pé é tão ensaiado e treinado, e ele nem pensou no fato de que está, tipo, tenho que matar o Baldoni mais uma vez. Provavelmente não é uma boa ideia fazer isso. Joanne, eu estou certa. Eu moro numa parte bem rural de Wisconsin e mencionei você para a minha cabeleireira. Ela disse que te adora, ouve seu programa todo dia, torcendo para entrar no seu clã no Apocalipse. Vocês sabem, eu e meu marido brincamos de Apocalipse. Isso significa se tudo desmoronar e viver na floresta, quem entra no nosso clã? E eu não sei, Joanne, porque você não falou nada sobre você, além de que mora numa área rural. Acho que posso presumir algumas coisas sobre você, que isso significa que você tem algumas habilidades básicas de sobrevivência, mas você também comentou isso com sua cabeleireira. Tipo, você vai ficar bem se não puder fazer luzes no cabelo? Eu não sei, Joanne. O veredito ainda não saiu, ok? Anwar escreve: minha esposa e eu moramos em Nova York. E temos 2 meninos pequenos, se preparando para começar a escola. Nenhum deles está vacinado e Nova York revogou as isenções de vacina. Você tem algum conselho? Devemos contratar um advogado? Eu sempre me sinto tão mal ao dizer isso, mas quando você está criando uma família, saia de Nova York ou de Los Angeles, saia de Nova York, da Califórnia. Eles já são donos dos seus filhos. Eles já estão tão envolvidos nisso. Porque quando eu analisei a legislação para a minha série, A Shot in the Dark, essa era uma pergunta recorrente. E é insano. Tipo, eles estão praticamente prendendo pediatras que não vacinam crianças quando descobrem que eles não fazem isso. E eu simplesmente acho que nesses estados já foi longe demais. E eu vou te dizer que se você sair de Nova York, você será mais feliz e mais livre. E eu odeio dizer isso, mas tem que começar pela legislação. E Nova York e Califórnia já estão tão avançados em garantir que os pais não tenham absolutamente nenhum direito sobre seus filhos. E eu estou falando até mesmo que você nem pode decidir o gênero do seu filho nesses estados. Esqueça vacinas. Eles literalmente vão tirar seu filho de você se você não chamá-lo pelo gênero correto, o que é muito assustador. E espero que as pessoas acordem para isso. Robin escreve: Candace, por favor, faça um Shot in the Dark sobre anticoncepcional. Sinto que fui doutrinada. Crisis King, e você é ótimo em falar a verdade. Já fizemos isso, já gravamos.
Essa é a nossa próxima temporada que vai sair. Assim que terminarmos todos os episódios sobre vacinas, vamos lançar os episódios relacionados a anticoncepcionais. E é sombrio, assustador e distorcido. Aprenda a história disso. Eu nunca vou permitir que minha filha tome isso. E se ela, eu diria, só me traga um bebê pra casa. Traga-me pra casa um bebê e um marido. Vou criar meus netos antes de deixar você se envenenar. É assustador o que não sabemos sobre sua história. Lauren escreve, obrigada por trazer a verdade. Grande fã. Oi, escreve. Candice Dess, você pode estar certa sobre as personalidades, mas não pode negar a tecnologia que Musk desenvolveu. Só estou me perguntando se ele desenvolveu isso. Tipo, eu nem estou num ponto agora em que não entendo como você está comandando 3 empresas. Você tem esse comportamento erótico? Tem pessoas dizendo que você usa muito tipo um Special K praticamente em todo lugar e parece que você não consegue se dar bem com as pessoas. Como você está comandando 3 empresas? Tipo, será que era mesmo um negócio do governo e você só é o rosto disso? Tipo, é um negócio do governo? Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas por que ninguém pressionou Elon Musk? Estão adorando ou odiando ele e não existe pessoa equilibrada. Não te odeio, não te idolatro. Gostaria de te fazer perguntas difíceis. Chegar a uma conclusão sobre como me sinto em relação a ele, mas sei que espiritualmente estranho. Sempre me senti estranho em relação a isso, e eu acho que ele faz parte da agenda transhumanista. É isso que eu realmente acredito. E todas essas pessoas, elas têm um olhar nos olhos que me assusta. Estou falando do tipo Sam Altman, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Tem algo neles, é quase como se fossem computadores. Sinto como se eu estivesse olhando para um computador e eu não sei. Eu simplesmente não gosto disso. Cheryl diz, rezando por você e Bryce Mitchell e por uma vitória em sua próxima luta. Candace, te amo. Muito obrigada. Nick Bryce escreve que o nível de descoberta é diretamente proporcional à quantidade de confusão. Aquilo é brilhante. Esses são os tipos de equações matemáticas que precisam ser levadas ao público, então parece justo dizer que houve muita confusão e agora isso está proporcional à descoberta para a carreira de Blake Lively e Ryan Reynolds. Então, temos isso. Muito bem, antes de irmos, lembrem-se da American Financing, porque as taxas de juros caíram. Muitos americanos estão tendo dificuldades com as contas do dia a dia. Isso inclui ovos, café, e muita gente está recorrendo ao cartão de crédito para pagar por essas coisas. Elas não deveriam estar usando o cartão de crédito para pagar por esses itens. Proprietários, as taxas de juros caíram para 5%, quase 1/4 da média das taxas de cartão de crédito. A American Financing ajuda proprietários a economizar $800 por mês, acessando o patrimônio da casa e eliminando dívidas de juros altos. E o melhor de tudo é que não há taxas iniciais para começar. Taxas de cartão de crédito são absurdas. Se você está carregando saldo todo mês e preso em ciclo, liberte-se hoje. Ligue American Financing e veja quanto economizar. E se você começar agora, pode até adiar o pagamento da próxima prestação do seu financiamento imobiliário ou até das próximas 2 prestações. Ligue para 8007-951210. Novamente, o número é 8007-951210. Ou visite o American/Owens. Isso é o que é americano Owens. Pessoal, vocês podem visitar o site Candice Dess. Fizemos algo grandioso. Adicionamos legendas em francês, espanhol e alemão. Eles agora estão disponíveis na Candice Dess. Algo que realmente tivemos que fazer porque nosso público está se tornando cada vez mais internacional, especialmente desde a série Becoming Brigitte. A propósito, tenho mais histórias para você. Um dia terei que levar Noah para esse show. Ele não vai me deixar contar para vocês o que eu quero contar agora. Mas ainda tem coisas acontecendo com o Macron. Tipo, ele é uma pessoa maluca. Tenho certeza de que vocês viram que ele basicamente está dizendo que seu principal adversário nem pode concorrer nas eleições. E ele enlouqueceu. Ele realmente enlouqueceu por causa das pessoas descobrirem sobre o pênis da esposa dele. E eu sinto que ele está me culpando. Eu sinto que ele deveria culpar a esposa dele por tê-lo manipulado e por ter um pênis, em vez de me culpar pelo fato de o público estar descobrindo que a esposa dele nasceu homem, nasceu menino, e depois cresceu para se tornar um homem forte que o manipulou. E eu só acho que isso não é justo. Parece que eu sempre sou culpada por coisas que não fiz, só porque falo sobre esses assuntos. Tipo, não me culpe por descobrir sobre o MKUltra. Fique chateado que o MKUltra aconteceu. Não me culpe porque sua esposa criou um pênis, ok? Eu nem sei com quem você pode ficar chateado, mas ele está muito... Ele está chateado comigo, ele está muito chateado que essa é a série que não para.
Tipo, é como se o youtuber número 1 da Bulgária tivesse pegado isso, está em todo lugar, e agora ele só quer guerra e violência. Ele simplesmente perdeu o controle porque todo mundo está reconhecendo que o pênis da esposa dele é um prejuízo para a carreira dele. E ele simplesmente nunca quis ser descoberto, sabe? Enfim, estou só me abrindo com vocês sobre a esposa do Macron e o pênis dela. E eu só sinto que estou sendo injustamente culpado. Ok, e como a pessoa apontou nos comentários, a proporção, como é a equação matemática, a proporção é direta. É diretamente proporcional. O nível de descobrir é proporcional ao nível de aprontar. E ele aprontou muito e agora está descobrindo. Enfim, pessoal, a gente se vê amanhã.